Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Gis, canal Cabrito Racing. Hoje a gente vai começar a falar de razão versus emoção mais uma vez. Quero aproveitar para mandar um abraço para meus 2.670 inscritos no dia de hoje. Hoje é dia 13 de abril de 2024, são 10 horas e 58 minutos. Estou aqui com a crise de garganta e dor no corpo, e eu não sei se é dengue, se é virose, o que danado é, que eu estou há 3 dias já arriado, e se não melhorar hoje eu vou no médico. Beleza? Mas vamos lá, galera. Você mora numa comunidade, numa vila, e de repente chega aquela menina destacada, toda malhada, região glútea, linda, cabelão, loira, bronzeada, marca de bronze. Só que essa menina, aparentemente, ela gosta de uma balada, ela gosta de estar saindo, ela gosta de estar se divertindo. E de repente ela está interessada por você. Porém, você tem a possibilidade de namorar com aquela moça que você conhece desde pequeno, de boa família, que você já tem uma vida social em comum, conhece a menina desde pequeno, sabe o comportamento dela, é aquela pessoa idônea, uma menina direita, de família e bem religiosa. Não é que a outra não seja, mas eu estou falando aqui a questão de uma coisa que você já conhece e uma coisa que você não conhece ainda. Um relacionamento que você estaria entrando com uma pessoa que você sabe onde é que você está entrando, teoricamente, e do outro lado tem uma que tem mais, digamos assim, requisitos estéticos, que ela é mais bonita, que ela é mais descolada, que ela é mais divertida, que ela é mais atraente do que aquela sua vizinha que é mais religiosa, que se veste de forma mais discreta, aquela coisa toda. De um lado a gente tem a Dominar, do outro lado a gente tem a Factor 2025. E a gente vai ver aqui qual é a melhor opção para você de compra agora em 2025. Beleza? Se inscreve nesse canal, deixa teu like. Como eu gosto sempre de falar, like não é virgindade. Quando eu falo isso aqui não tem like mesmo. Like não é virgindade, pode dar sem medo, beleza? Galera, os recentes fatos ocorridos com a Bajaj, eu sou aqui um defensor das marcas alternativas, eu sou um defensor da Bajaj, inclusive o grupo no qual houve o protesto é o mesmo grupo aqui de Recife, e a mesma empresa, e eu, na questão do atendimento, quando eu chego lá, eu sou muito bem atendido, tanto pelo CEO, tanto pelo gerente. Mas qual é o problema da Bajaj hoje, galera? O problema da Bajaj hoje é que a Bajaj está vendendo muita moto. A última vez que eu estive lá na Bajaj, não tinha nenhuma moto para pronta entrega. Nem 160, nem 200, nem 250, nem 400. Todas tinha que esperar. A espera estava curta, 15 dias, dependendo da moto, 30 dias, dependendo da moto. Não estava tão longa, não. Mas você tem que esperar para entregar a moto. Então está vendendo demais, está vendendo muito. No que está vendendo muito, está produzindo muita moto, não está dando conta da demanda de manutenção, galera. Então, o que está acontecendo? Hoje a gente tem a 160 da Bajaj aí por 17.800, mais ou menos, nessa faixa aí de 18 mil, por aí, nessa faixa de valor. E temos na verdade é 17.990, era 18 mil, ou é 17.500, dependendo, me foge a memória agora, mas é entre 17.500 e 18 mil, a 160. A 200 deles está por R$20.500. A Factor DX, a versão que tem lá roda colorida, que tem a opção de colocar carregador e cavalete central, e tem aqueles delayzinhos no farol, vamos mudar a besteira de uma para outra. Tanto que se eu fosse pegar uma Factor, eu pegaria a versão standard, né? SD. ED, né? Que é a versão de entrada. Porque por causa de uma roda colorida e por causa de um LEDzinho lá no farol, eu ficaria com a standard mesmo. Nem porque a diferença é muito pouca de valor, mas eu gostei mais das cores da standard. Vamos lá. A Factor aqui em Recife, a versão mais topzinha, ela é vendida por R$21.500. Enquanto a versão ED, que é a versão de entrada, é vendida exatamente por R$19.540. Então, aí você tem do lado uma moto completa, seja ela 160, seja ela 200, a 160 bem mais em conta, né, aí da Dominar 160 por 17.500, a gente está falando R$2.000 a menos aí do que a versão de entrada da Factor. Ou então você pegar a 200, que é uma moto de outro patamar.
A 200, para você ter ideia, tem o dobro da cavalaria da Factor. Tem 24 cavalos, a Factor tem 12. Bengala de dianteira invertida, refrigeração líquida, ABS de 2 canais, a Factor tem um disco na dianteira e um tambor na traseira, e esse é UBS, que é combinado. Nem a dignidade de ter um tambor, um disco na traseira, da versão mais completa, a Yamaha colocou. Do outro lado a gente tem uma moto que anda bem, que tem uma boa final, que tem esteticamente muito mais atrativos do que a Factor. Mas do outro lado a gente tem aquela menina, vizinha tua, direitinha, bonita, que não é tão bonita como aquela gostosona que chegou, toda a marquinha de bronze, com bumbum na nuca, as pernas bem malhadas, cabelão. Não é. Mas é uma pessoa que você conhece e tem lá seus atrativos, tem lá a sua beleza e seus encantos. Você, de um lado, tem uma moto completa, mas que hoje, em 2025, no início, não tem a mesma condição de manutenção que tem a Yamaha. Não tem a mesma mesmo suporte, não tem a mesma estrutura que a Yamaha tem para dar um pós-venda. Então, baseado em tudo isso hoje, eu passaria, se eu tivesse condições, coisa que hoje não tenho, de comprar uma moto na casa de 20 mil, eu passaria ali algumas noites pensando no que eu ia fazer. Se eu compraria, arriscaria pegar uma Dominar 200 com o dobro da cavalaria, ou se eu iria no bom, confiável e barato motor 150 da Yamaha, que é um motor consagradíssimo, um motor que não dá problema. A Factor, tudo dela é muito barato, galera. Tudo dela é muito barato, a manutenção da Factor é muito em conta. Então, assim, de um lado você tem a confiabilidade, do outro lado você tem a beleza, a potência, o prazer que uma moto de mais potência, de mais cavalaria nos proporciona. E o diferente também. Você com a Factor, você é mais um na fila do pão. Você vai chegar no lugar, todo mundo vai olhar para você, e é a mesma moto, é o mesmo do mesmo. Já uma Dominar não, é uma moto mais chamativa, é uma moto mais bonita, é uma moto mais completa. Então assim, você fica naquele dilema de pagar quase 20 mil numa Factor pelada, farolzinho, não, a Factor agora tem um farol em LED, a Dominar, o farol dela é analógico, beleza, ilumina bem. Ou tu vai sair por aí procurando alguma coisa, vai sair, tá comprando uma lanterna, tá comprando uma moto. Porque se você está conseguindo chegar ao caminho, para mim tá beleza. Mas qual é o grande intuito do meu vídeo, galera? É alertar vocês que às vezes o diferente, ele tem seu preço também, tem seus riscos também. Você quer destaque, você quer se destacar, você corre o risco de você acabar ficando com a moto parada em casa sem peça. Foi o que o rapaz do canal Posso Ver com a Mão falou. Precisaram trocar a partida lá, onde bota a chave, a ignição da Dominar 200. Tentaram mexer a moto do cara na rua, não conseguiram. Ficou lá o miolo esculhambado. O cara esperou 3 meses para chegar um miolinho novo da Dominar 200. E aí? Tu tem condições de passar 3 meses sem a moto? Isso é a realidade hoje da Bajaj no Brasil hoje, em algumas cidades. Eu não sei aqui em Recife. Quando a Bajaj chegou aqui no Brasil, eu fiz um vídeo, eu liguei para todas as concessionárias da Bajaj no Brasil, que naquele tempo só tinham 7. Liguei para as 7. Só 3 atenderam o telefone. E as 3 que atenderam o telefone, a de Salvador atendeu o telefone, a de Campinas atendeu o telefone e uma de São Paulo. Nenhuma delas tinha o kit de relação do Dominar 400 para vender. Uma tinha a coroa e o peão. Outra tinha a coroa e a corrente. Mas nenhuma tinha o kit. Corrente, coroa e peão para vender. Tudo bem que foi assim que a moto chegou no Brasil. Hoje você encontra esse kit em relação aí, pelo menos da Dominar 400, da Dominar 160, da Dominar 200 com mais facilidade. Mas se você quebrar um farol, quebrar uma carenagem, o miolo foi esculhambado, se eu pegasse agora uma moto da Bajaj, a primeira coisa que eu faria é botar aquele cadeado de ignição. Quando eu parar a moto na rua, travar, aquela trava de ignição, para ninguém ter como mexer.
Porque eu não posso me dar o luxo de ficar 3 meses esperando a ignição chegar. Irmão, baseado em tudo isso que eu estou falando para você, muitas vezes o menos é mais. Hoje, Giovanni, você fosse comprar uma das duas motos, você compraria qual? Galera, eu mesmo não sabia. De um lado tem a potência e a modernidade, do outro lado tem a segurança e a confiabilidade do motor Yamaha de 150 cilindradas. Se fosse para ir para Atacama hoje, que é um grande sonho de consumo, daqui para Atacama, qual das duas motos eu pegaria? Vamos lá. Se eu fosse usar a razão, eu iria com a Factor. Por quê? Porque é uma moto que eu sei que, em termos de motor, é muito difícil dar problema. Eu sei que a moto não ia me deixar na mão. Eu ia daqui para Atacama, com a Factor eu ia chegar em 10 dias no Atacama. Com certeza que a Dominar chegaria em 8. Porque é o dobro da potência de cavalaria. A retomada de velocidade com a Dominar 200, que é o mesmo preço da Factor, é o mesmo preço da Factor, é muito melhor. Eu andaria numa velocidade de cruzeiro com uma Dominar 200 de 110, 120. Já com a Factor era de 90, no máximo 100, entre 80 e 100. Então hoje eu pensaria muito em qual moto eu iria. Se por acaso eu conseguisse ter antes o kit de relação, as pastilhas de freio e os cabos da Dominar 200, se eu chegasse lá na loja, eu vou comprar uma moto hoje, mas eu quero o kit de relação, as pastilhas de freio, os cabos de embreagem, acelerador e freio, o fio de ar, o fio de óleo para levar para viagem. Vocês têm para me vender, daqui a no máximo uma semana que eu vim buscar. Se eu dissesse, tem, Giovanni, aí eu compraria Dominar 200 para ir para Atacama. Se eu dissesse, não tem que pedir, esperar vir não sei da onde, que se são kit de rodagem geralmente tem, essas coisas de rodagem geralmente tem, mas se disse, não, Giovanni, tem que esperar, aí eu já não iria, eu já iria na Yamaha e compraria uma Factor. E iria de Factor. E eu saberia, sim, que a Factor ia me levar e ia me trazer. Claro, com mais tempo, com muito mais cuidado, porque a moto é mais mansa. Mas aí, galera, você apostaria hoje em comprar uma Bajaj com tudo isso que está tendo aí no mercado, desses protestos? Ou seria na confiabilidade do motor Yamaha de 150 cilindradas, que já se mostrou que é um tanque de guerra esse motor? Muito melhor. Outra coisa, a Factor era muito melhor de viajar, de pegar a estrada, do que a FZ15. Porque a FZ15 é mais pesada, tem os pneus mais largos e tem menos final. A Factor ela tem um tanque maior, que dá uma autonomia maior. A autonomia da Factor é em torno de 650 km com o tanque. Só para vocês terem ideia. Então, acompanho o canal do rapaz também, que ele foi de São Paulo para o Nordeste, numa Factor, depois ele fez São Paulo Nordeste numa NH190. Ele disse que com a Factor a viagem estava rendendo muito mais, e estava mesmo, ele mostrou, estava rendendo. Porque a NH é mais pesada, mais bruta, zona, mais parrudona. E a Factor maguinha, ela vai ali para 80, 90, 80, 90, 100, 80, 90, 100 e vai embora. Então, galera, razão versus emoção, a gostosa, boazuda, bunda na nuca, perna malhada, peito siliconado, cabelo todo no mega, marquinha de bronze, ou aquela menina da tua vizinha que ela é bonita, mas não tem tanta glamourosidade assim, não chama tanto atenção, mas sim seria uma pessoa que você poderia confiar e poderia ir para qualquer lugar. Você escolheria qual? Bota aí no comentário. Se a Dominar, se a Bajaj me vendesse essas peças aí de manutenção do dia a dia, antecipado para fazer minha viagem, eu iria Dominar 200. Se a Bajaj não tivesse de imediato as peças para me vender, eu iria de Factor 150. Estou todo suado aqui já, porque vou ter a camisa e o boné para fazer o vídeo para vocês. Com febre, mas não deixei de fazer um vídeo hoje. Lembrando sempre que moto é como droga, ou se aprende a conviver com ela ou se morre dela. A gostosa, boazudona, ou a direitinha, não tão bonita, mas que lá tem seu charme. Você escolheria qual? Beijo nas crianças. Fui!